Bora beber de uma constelação realizada? O tema de hoje é fantástico. Ele está relacionado com uma mulher que não consegue se sustentar. Ela depende do marido, ela sente que ela é muito boa em prestar serviço para os outros, fazer as coisas quando é para os outros, mas quando é para ela trabalhar com aquilo que ela ama, aquilo que ela deseja, ela não se sente motivada, mesmo que seja algo que ela pudesse realizar, ela se sabota, ela acaba não fazendo. Então, quando é para os outros para ser vista e reconhecida, ela faz super bem, mas quando é para ela, ela deixa de fazer e deixa de trabalhar com aquilo que ela acredita que é um caminho que ela quer seguir. Então, nós trouxemos o tema da constelação como o servir genuíno, aquele servir que a gente faz com prazer, como esse que eu tô fazendo aqui para vocês. Eu posso passar horas e horas falando terapia, eu posso passar horas e horas dentro de um campo que só me enche de energia ao invés de sugar energia, como a gente já vê em muitos lugares e tem muitos relatos, né? Então esse servir que você faz de graça, você faz de qualquer forma porque é prazeroso. Esse servir genuíno relacionado com o dinheiro. Bom, abrimos esse campo. Uma das primeiras coisas que apareceu nesse campo foi essa mulher atualmente sozinha, sentindo falta do pai. Ela não conheceu o pai, ela só sabe o primeiro nome do pai, nunca ouviu falar, é um silêncio e é recorrente esse aspecto das mulheres não terem pai. A mãe dela não conviveu com o pai, a avó dela não conviveu com o pai, algumas tias, obviamente, né? Então ela vem escutando muito sobre essa ausência do masculino. Embora ela tivesse padrastos, ela não conviveu com o próprio pai e nunca nem ouviu falar absolutamente nada. O silêncio entrou no campo. Então havia um silêncio, havia uma trava muito grande com relação a esses homens. E aí foi muito forte, porque o pai se posicionou no campo querendo criar uma conexão com aquela boneca, com aquela mulher. Claro que os bonecos eram velados, as pessoas que estavam representando não sabiam que papel elas estavam representando, somente eu sabia. E aí foi incrível, esse pai tentando restabelecer essa comunicação com essa mulher, essa filha. E essa filha sentindo uma vontade, um desejo, mas quando a mãe entra no campo, ela não consegue. E aí muitas interferências. O servir genuíno dela se localizou do lado do pai dela, de primeiro momento, e ficou ali. E ela dizia, ui, a moça que estava representando a constelada atual e não o servir dela, dizia, nossa, esse boneco tá do lado do meu pai, parece que tá se intrometendo, parece que é muito grande, ele tá me atrapalhando nessa conexão com meu pai. E o servir dizia, não, eu não tô atrapalhando, eu tô aqui para ajudar. E aí, só que eu eu quero trazer o lado bom dessa história, eu não quero trazer a dor dessa história. E aí as falas foram vindo, né? Para trazer o lado bom dessa história, lei do pertencimento precisa trazer o lado de dor. Não adianta a gente querer só olhar o lado bom e isso vai aparecer mais pra frente lá com o dinheiro. Fica até o final, porque olha, o final me deixou até, já fazem 3 dias que eu fiz essa constelação e eu tô até agora, assim, vários momentos pensando, uou, que forte. Então, além desse movimento com o pai, eu coloquei a mãe e o dinheiro. O dinheiro se posicionou na frente da mãe, braba, irritada, assim, querendo afrontar a mãe, porque é como se a mãe devesse algo pro dinheiro, assim. Então, foi uma imagem bem forte que também se apresentou. E fora isso, o masculino e o marido dessa mulher se colocou. O masculino grande se colocou na frente dessa mulher atual e o marido se colocou atrás, meio que escondendo o pai. E aí o pai dizia, nossa, agora parece que ficou muito mais distante, agora mesmo que eu acho que eu não vou conseguir criar essa conexão. E ele ainda não sabia que era pai. Mas ele estava muito focado nessa mulher, na filha. E o marido dizia, ó,
eu vim aqui para mostrar alguma coisa, porque ele tava fazendo um papel de pai, né? Algo tem que ser visto aqui, eu tô servindo como se fosse, é, como se eu tivesse um papel mesmo de mostrar algo que precisa ser visto. E aí esse marido, quando se posicionou esse masculino grande na frente, essa mulher ficou pressionada pelo masculino e pelo marido atrás e pelo pai atrás do marido. Então imagina, né? 3 masculinos ali em cima dela, ela não tinha para onde fugir, onde correr. E a mensagem do campo era: os homens precisam ser vistos. Os pais, esses homens precisam ser reconhecidos como os pais dos filhos, desses filhos, porque muitos desses pais nem souberam que tiveram filhos. Gerações e gerações causando abortos, essas mulheres causavam aborto, por quê? Foi mostrado no campo, neste campo especificamente, que essa raiva, essa rejeição era tão grande com os homens que elas preferiam tirar e nem falar nada. Elas preferiam tirar os filhos e nem falar nada. Ou então preferia sair, se sentiu tão rejeitada, tão abusada até, que preferiu se retirar com esses filhos, como foi o caso dessa mulher constelada, e nunca apresentou esse pai, nunca foi falado. Então o campo estava cobrando isso, que essas crianças vivas e abortadas fossem apresentadas aos seus pais. Lei do pertencimento, que esses pais tivessem um lugar nessa história. E aí é muito forte, né? Porque não tinha o que fazer esse masculino grande ali. Muitos abortos, muitas coisas vieram, né? E essa avó, essa mulher constelada, ela foi criada pela avó e a avó se posicionou no lugar da mãe. Gente, mãe é mãe, vó é vó. Eu sei que é difícil. Eu também fui criada boa parte por vó. E a gente projeta, né, na nossa avó, a nossa mãe. Mas quem nos gestou por 9 meses, ou um pouquinho menos, né, foi a nossa mãe. Foi o útero da nossa mãe. Ela é mãe não pelo papel amoroso e carinhoso que a gente conhece. Ela é mãe por ter gestado. Bert fala que nesse papel os nossos pais foram excepcionais. Nosso pai foi pai por ter colocado a gente, a sementinha lá na mãe. E a nossa mãe foi mãe por ter gestado e dado à luz. Então, isso é indiscutível, é uma lei da natureza. Você querendo ou não, essa é a realidade. Nesse aspecto, eles foram 100% perfeitos. Fran, mas eu passei fome, eu fui adotada, eu sinto muito por você. Né? A vida é tão perfeita que outras pessoas puderam te dar a condição de sobrevivência, por mais difícil que tivesse sido. Mas o papel de ser gestada e nascer, esse papel a gente tem que dar o lugar, a honra e o mérito para o nosso pai e para nossa mãe. Ah, o meu pai tentou me matar, mas ele permitiu nascer, independente das tentativas. E aí, voltando para esse campo, qual que era a origem dessa rejeição? Por que essas mulheres se sentiam tão rejeitadas por esses homens? De novo, a gente voltou para a primeira mãe, para o primeiro feminino, para o primeiro útero. Essas mães estavam desconectadas das suas próprias mães. E aí, o que acontece? Vai para o relacionamento, projeta no relacionamento a mãe que a pessoa sente que não teve. Então a mãe até tá ali, mas não tem uma conexão, não tem um fluxo de amor que passa, porque esse fluxo ele está cortado, ele está rompido, e aí a gente precisa, junto da constelação, né, nas mentorias, restabelecer esse fluxo de amor. E aí o que aconteceu? Quando esse primeiro feminino entrou, olhando com bons olhos para o masculino e falando no lugar de mãe, eu sou a primeira mãe, todas vocês foram mães, por mais difíceis que foram as épocas onde os filhos eram criados, não para ser filhos, os filhos foram criados para trabalhar, né? Então, hoje a gente tem o reconhecimento do que é uma criança, do que é um filho, mas há muitas gerações atrás não era assim, por isso que a preferência por homens e as mulheres também foram deixadas, né? Porque o homem tinha mais a força do trabalho. Enfim,
Tudo isso veio à tona num campo, uma constelação bem longa, de umas 3 horas mais ou menos, né? Porque é online com os bonecos. E aí, esse feminino começou a trazer a reconexão com as suas próprias mães. E aí foi muito forte. Essa avó, primeiramente, assumiu o lugar de vó e tomou a mãe dela, tomou a bisavó, e essa ela conseguiu ficar disponível para a filha dela, que é a mãe da constelada. E quando essa mãe pôde criar essa conexão com essa avó, foi muito forte, um momento de muita emoção e mudou muito a energia do campo. E aí eu coloquei o pai, o vô da constelada, né? O marido dessa avó, e essa avó não via esse homem, não via. E aí, de novo, voltamos para a mãe, voltamos para o feminino, até que ela conseguiu. Agora eu vejo. E eu vejo a minha responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade de projetar em você, de querer de você algo que eu estava querendo da minha mãe. Então, os nossos maridos, companheiros, eles nunca vão poder dar conta desse peso que a gente coloca, porque o que a nossa mãe nos deu, nenhum homem vai nos dar, ninguém vai nos dar, nenhum chefe, ninguém nesse lugar de hierarquia vai nos dar. A mesma coisa o pai. Então essa avó conseguiu olhar para esse homem, conseguiu dar um lugar, esse homem se posicionou no campo contente, recebeu os filhos dele. Foi muito forte, porque quando ele entrou e recebeu os filhos dele, essa mãe da constelada já ficou diferente no campo também, e aí ela pôde assumir o lugar dela de mãe e apresentar essa filha dela para o pai dela, autorizar. Como que essa mãe autoriza? A constelada pede uma frase sistêmica, pega essa chave: mãe, eu preciso que você me apresente para o seu pai. Filha, você pode tomar o seu pai sem que eu me sinta atraída por você. Ele é o seu pai e graças a ele você também existe. Ai, nessa hora, muita coisa liberada dentro do campo. E aí, o dinheiro, gente. O servir, então essa mulher, essa constelada, tomou o pai, se encheu desse pai, esse pai ficou muito feliz e tinha algo na mão do pai, né, como se fosse uma sabedoria, incrivelmente, assim, uma força de vida, foi muito bonito, isso que esse pai pôde dar para essa filha dentro desse campo, todos nós recebemos a partir daquilo que aquela mulher tomou nesse campo. E na medida que aconteceu esses movimentos, o servir genuíno se localizou do lado desse dinheiro. E o dinheiro estava como? Caído no chão. O dinheiro estava caído no chão e o servir do lado dele. E a constelada falou assim: tá me incomodando o meu servir genuíno do lado do dinheiro. E aí o servir genuíno falou assim: eu preciso olhar para o dinheiro. Preciso cuidar dele. E aí a constelada: mas eu não quero servir por dinheiro. Olha isso, pega essa chave. Eu não quero servir por dinheiro. E aí o servir falou: tem muita abundância no seu servir. É importante olhar para o dinheiro, ele faz parte. Ele é o único que está caído aqui. A gente precisa olhar para ele agora. É as pazes do nosso servir com dinheiro, gente. A gente investe tanto para acessar a nossa mais profunda essência, para poder contar isso para as pessoas. E na hora de receber, muitas vezes a gente tá o quê? Desempoderado. O que vão pensar de mim? E ali foi uma aula nesse sentido de que sim, tem uma riqueza ali. E aí esse dinheiro continuou caído no chão, mas graças ao servir, o dinheiro falou: eu quero que a mãe me olhe. De novo, lembra que ele se posicionou na frente da mãe com raiva? E aí depois a mãe se posicionou na frente dele e disse assim: eu já disse para você levantar. Pro dinheiro, olha a autoridade. E aí o dinheiro começou a rir da cara dela e falou: autoritária ela, né? Gente, eu conheço essa mulher que representou essa mãe e eu vou falar para vocês que na hora veio muito essas nossas reprogramações, os nossos comandos, que são fundamentais. Eu uso isso na minha
vida, mas o que eu quero dizer para vocês é, não adianta dar comando para o dinheiro se você não entrar em conexão com ele, não racional, e sim de sentir. O dinheiro é uma energia, então ele carrega um sentimento. E olha a mensagem que esse dinheiro trouxe pra gente. Esse dinheiro estava cobrando, reclamou dessa mulher autoritária, que estava tudo no racional e que não estava se rendendo, ele sentindo. E aí eu fiz um movimento de reverenciar, baixar a cabeça e dizer, ó, aqui não tem nenhum comando de crença, você precisa se render a ele. Ele quer que você veja ele de um outro lugar. Ela baixou a cabeça, ficou por um tempo ali, e quando ela levantou, ela disse, os abortos foram pagos, esses filhos foram retirados com dinheiro, foi pago para eles serem retirados. E aí o dinheiro, sim, é isso que precisava ser visto e reconhecido. Olha que forte, gente. A gente usa a energia do dinheiro para autoconhecimento, para nosso sustento, para realizar sonhos, para fazer doações, para compartilhar, para levar abundância, levar vida para as pessoas. Mas também, isso durante muito tempo, e ainda hoje é muito comum, a gente em algum momento usou o dinheiro para tirar vida. Seja a vida de pessoas, seja a dignidade, quando a gente fica ali escravizando alguém, não reconhece o mérito da pessoa. Pega isso que a gente está falando, servir genuíno. Uma das forças que eu despertei dentro de mim sobre a abundância é o reconhecimento do outro, do talento do outro. Eu era uma pessoa que pedia desconto para tudo, eu era uma pessoa que não valorizava o serviço do outro, parecia que eu estava sempre perdendo quando eu pagava alguém. E hoje eu não, estou em reabilitação, né? Porque é um processo, gente, não é assim, ó, agora eu sou perfeita e maravilhosa. Não! Hoje eu converso com isso que se apresenta, às vezes ainda tenho receio, mas vem a consciência maior. Eu reconheço o que essa pessoa tá me entregando. Ela tá me entregando vida, ela tá me entregando possibilidades, ela tá me entregando, seja qualquer coisa, uma mentoria que eu também pago para fazer. Essa pessoa tá me entregando algo que eu posso mudar a forma de ver e mudar a minha vida. Uma faxina de alguém que vem me servir aqui em casa, ela tá entregando o tempo dela, o capricho dela, a disposição, ela tá entregando a confiança para poder sustentar a vida dela, sabe? Então é digno que se pague, é digno e nós precisamos reconhecer isso que a gente intenciona com relação ao dinheiro. Sempre agora que você vai pagar, observa o seu corpo, percebe, você está fazendo de um lugar de vida, de reconhecimento, de expansão, ou você está fazendo lugar de morte, de abafamento, de desvalorização, né? Então, coisas que a gente faz com dinheiro, pagar para matar, pagar às vezes para se drogar, se embebedar, o dinheiro sente também, é uma energia. Então nós precisamos fazer as pazes. Então quando ela reconheceu, essa mãe reconheceu isso que estava fazendo com o dinheiro, ela baixou a cabeça e disse, eu sinto muito, por mim e por todas as gerações que fizeram isso, eu sinto muito. Agora eu posso usar e ver o dinheiro com bons olhos, posso compensar, gerando vida com o dinheiro. Então, nesse caso, é possível, é necessário que essa constelada, ela realmente sirva as pessoas, gere vida, em compensação também a esse dinheiro que foi usado para a morte, né? Então, olha que fantástico isso. E aí sim, o servir genuíno ficou aliviado, o dinheiro levantou, se posicionou junto com a constelada e eles olharam para frente, para a vida, para esse novo momento. O marido se retirou do campo porque ele entendeu que agora é o momento dessa mulher mudar as questões com ela mesma, né, se fortalecer, assumir o lugar dela para dar espaço
pro homem também, porque quando a gente não tem o nosso pai e a nossa mãe no lugar que é deles, a gente puxa as nossas relações para esse lugar, e aí não fica relações de equilíbrio, né? Ficam relações em desequilíbrio, que é onde acontece inclusive os piores cenários, né? Que infelizmente são uma realidade e a gente dá um lugar para isso. Então, gente, com muito amor, com muita reverência, você que está querendo servir genuinamente, né? Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa aqui. Você que está querendo servir genuinamente, é digno que você pague e é digno que você receba. O dinheiro pode andar de mãos dadas para você, você tomando a força masculina do seu sistema, tomando a força feminina. A masculina vem através do pai, dá foco, coragem, ação, aquela clareza, tira a venda dos olhos. A força da mãe nos deixa conectado com a fonte do amor, a fonte da abundância, aquele estado de sobrar e não o estado de escassez. A nossa flexibilidade, a nossa saúde, tá tudo ligada a esse feminino. Então, que vocês possam puxar essa força dessa raiz, a gente fica muito mais intuitivo e conectado para tá colocando à disposição também tudo isso que a gente recebeu a serviço das outras pessoas, a serviço da vida e a serviço da nossa própria vida, porque é a partir disso que a gente pode sim receber para melhorar a nossa vida, melhorar, realizar os nossos sonhos e ajudar outras pessoas também, tá bom? Sou Franciane Patrício, falei com muito amor e comenta aqui nos comentários o que tocou você, o que te trouxe de percepção, insight, de lembrança, porque isso ajuda muito. E compartilha muito, 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 porque é uma mensagem do campo muito forte, que eu também estou a serviço, né, para passar isso adiante. E a minha missão é levar isso para muitas pessoas que estão precisando, para que a gente gere muita vida. Até o próximo.